Caro telespectador, telespectadora, estamos dando início a mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Este que é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico, através da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nós estamos estudando neste trimestre, nas lições bíblicas da CPAD, Raça Humana, Origem, Queda e Redenção, e nós estaremos estudando na lição de hoje e, por conseguinte, na próxima aula da Escola Bíblica Dominical, no próximo dia 2 de fevereiro de 2020, a unidade da raça humana. O texto áureo se encontra no Evangelho, ou melhor, no livro de Malaquias, capítulo 2, versículo 10. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto de nossos pais? E a verdade prática, apesar das muitas línguas, ou mesmo com as muitas línguas, povos e nações, toda a humanidade provém de um único casal, Adão e Eva. Nesse sentido, somos todos irmãos. Então, a nossa lição, ela está dividida aqui em 3 tópicos. Nós vamos falar sobre a unidade racial do ser humano, vamos tratar sobre a unidade linguística original da humanidade e, por fim, em Cristo somos todos um. Eu e o pastor Fábio já estamos aqui prontos para dar início ao nosso debate. Permaneça conosco até o final, voltaremos em seguida. Amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Hoje vamos estudar a lição de número 5, a unidade da raça humana. O texto áureo aqui já foi lido pelo pastor Zé Roberto, Malaquias 2:10, onde diz: não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Então todos nós somos filhos de Deus, no sentido de que fomos criados por Deus, né? Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, somos criaturas especiais de Deus. E outro versículo também que serve de base para toda esta lição, que poderia também ser o texto áureo desta lição, está aqui na leitura bíblica em classe, em Atos 17:26, que diz assim: e de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra. Então Deus criou, vamos dizer assim, diretamente com as suas próprias mãos, o primeiro casal, Adão e Eva. Já estudamos aqui da forma especial pela qual eles foram criados. E Deus deu a Adão e Eva, Deus deu ao primeiro casal a capacidade de se reproduzir sexuadamente, por via sexuada, e a capacidade de reproduzir e gerar pessoas descendentes, não somente, vamos dizer assim, biologicamente, herdar dos seus pais essa questão biológica, mas gerar pessoas à imagem e semelhança de Deus também. Então isso é um mistério. O homem não é só biologia, não é só corpo, é corpo, alma e espírito, como já temos estudado em lições anteriores. Então, nesta lição, nos mostra que a humanidade tem um tronco comum, que é Adão e Eva, e a unidade da raça humana está ligada ao primeiro casal e carrega consigo a imagem de Deus fundida no homem e na mulher. E é importante a gente sempre lembrar que, apesar da queda, apesar da condição de pecado, nós ainda somos seres humanos à imagem e semelhança de Deus, né? É verdade que nós, nessa condição de pecado, não refletimos tanto essa imagem de Deus como refletia Adão antes da queda, né? O pecado nos afetou, mas mesmo assim, apesar dessa condição de pecado, continuamos sendo seres humanos à imagem e semelhança de Deus. No primeiro Adão, todos pecamos e fomos destituídos da glória divina. Todavia, em Jesus Cristo, o homem perfeito e último Adão, todos, sem exceção, podem ser salvos e reconciliados com Deus. Então, nós
vamos aprender também nesta lição que, por sermos derivados, por termos uma origem comum, toda a raça humana ela é uma só, apesar da sua diversidade. Hoje a gente identifica pessoas com diferentes cores, pessoas com diferentes características físicas no mundo inteiro, no planeta Terra, mas todos esses genes, né, que determinam essas características, todos esses genes estavam no corpo, nos corpos de Adão e Eva, né? E ele transmitiu aos seus descendentes. Então, Romanos, no capítulo 5, versículo 18 e 19, faz uma comparação entre Adão e Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus aplica figuradamente a Cristo como se fosse um segundo Adão, porque Adão foi criado sem pecado, Jesus também encarnou-se, né, e foi também um ser humano, um homem sem pecado, né? Então Adão, ele veio, pecou, desobedeceu, e com isso passou o pecado e a morte para todos os seus descendentes, mas veio Jesus como um segundo Adão, que não pecou, que venceu, deu a sua vida em resgate de nós, e em Cristo, né, o segundo Adão, nós também podemos receber a bênção. De Adão herdamos essa condição de natureza pecaminosa, mas em Cristo nós podemos também, se aceitarmos a Jesus como Salvador, herdar e ser, como diz a Bíblia, coparticipantes da natureza divina, esse novo homem, essa nova criatura. Romanos 5, 18 e 19 diz assim: consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. Então, professor José Roberto, nós temos esse paralelo entre Adão e Jesus. Por meio de Adão entrou o pecado no mundo e, como consequência do pecado, a morte, mas também por meio de Cristo, Deus dá a oportunidade, né, nos dá aí o remédio, a solução e o antídoto para esse problema. E pastor Fábio, é importante a gente destacar que justamente por causa de Cristo, do seu sacrifício, agora ele nos tornou um. E o apóstolo Paulo, ele reforça esse ensinamento em várias das suas epístolas, principalmente na epístola aos Efésios, esse aspecto da unidade do gênero humano na pessoa de Cristo, né? E aqui, com base no livro do Gênesis, e nesse ponto 1 da nossa lição, quando o comentarista, o pastor Claudionor de Andrade, trata a respeito da unidade racial do ser humano, a gente destaca aqui também a unidade e a diversidade do gênero humano. E o que é que isso quer dizer? Ao mesmo tempo que nós somos um, e na essência nós somos um, porque Deus nos criou do mesmo tronco, Deus nos criou a partir da mesma essência, Deus nos criou a partir da mesma substância, e nesse sentido todos nós somos um. Temos diversidades, sim, diversidades regionais, diversidades locais, diversidades culturais, diversidades até no aspecto físico, né? Na cor da nossa pele, nos traços do nosso corpo, mas todas essas diversidades, inclusive as diversidades linguísticas, que nós vamos tratar no ponto seguinte, essa diversidade mostra que o mesmo Deus que trabalha com o aspecto da unidade também trabalha com o aspecto da diversidade, e que em Deus, o mais importante é saber que Ele não faz distinção, não faz diferença, e aos olhos de Deus, independentemente das nossas distinções e das nossas diferenças, Deus nos fez como ser humano uno, né? E o ponto da lição aqui, 1.1, o comentarista destaca justamente que a base dessa unidade está na origem divina do ser humano. Isso porque o ser humano foi criado por Deus. Deus criou Adão, Deus criou Eva, de acordo com o livro do Gênesis, no capítulo 1,
versículo 26 até o versículo 30, Deus criou o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. Macho e fêmea os criou, e essa dimensão dessa criação divina, ela está tanto no homem quanto na mulher. Então é importante que a gente ressalte aqui para não criar uma ideia, uma interpretação de que apenas o sexo masculino é a imagem e semelhança de Deus, não. O homem o gênero humano é imagem e semelhança de Deus. Um outro aspecto que é destacado aqui pelo comentarista é a unidade racial do ser humano, né? Então, nesse sentido, o gênero humano, mesmo tendo essas diferenças e essas distinções de pele, de linguagem, de anatomia física, né? Alguns com os olhos de um jeito, outros com os olhos de outro jeito, mas essas diferenças são diferenças que alguns filósofos, eu vou me atrever a usar essa expressão e tentar explicar, eles dizem que essas variações estão no exterior, mas não estão na essência. Na essência, que é o mais importante, nós somos todos nós somos iguais. O que nos diferencia são esses aspectos exteriores. E isso aí demonstra também uma relação que é importante e que a gente precisa conceber, que a gente tem um aspecto uno, mas que também tem um aspecto da diversidade. E ainda aqui, nesse primeiro ponto, pastor Fábio, fala também da unidade psicológica do ser humano, né? Então, assim, essas questões são importantes para evitar, e o cristianismo tem sempre esse cuidado, para não fazer julgamento de valor e pensar, por exemplo, que algumas pessoas foram criadas com uma raça superior à outra, ou algumas pessoas foram criadas mais inteligentes do que outras. Então, isso evita esse tipo de segregação que, infelizmente, a gente observa que se pauta em algumas culturas e que geram algum tipo de preconceito. Isso mesmo, nós todos somos e bem colocado, você falou aí que por fora, exteriormente, algumas diferenças a gente observa porque o planeta Terra é muito diversificado. Nós temos diferentes climas, regiões, né, mais diferentes no mundo, com diferentes climas. Então, é normal e espera-se que os corpos das pessoas, né, biologicamente falando, a fisiologia, a anatomia seja adaptada a essas condições, né, essas condições. Então, isso revela a sabedoria do Criador, a sabedoria de Deus, e de dar ao homem, ao corpo humano, a capacidade de se adaptar às diferentes situações. Mas interiormente, por dentro, somos um só. Bom, nós chegamos assim ao final do primeiro bloco do nosso programa de hoje. Vamos fazer um intervalo e rapidinho a gente volta para continuar o estudo da nossa lição. Continue conosco. Queridos irmãos, estamos de volta com o programa EBD em Debate, segundo bloco do programa de hoje. E no final do bloco anterior, estávamos aqui no tópico 1, falando sobre a unidade racial do ser humano. Todos nós, como disse Paulo lá em Atenas, em Atos 17 e 26, todos nós somos descendentes, né, de Adão e Eva, porque de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra. E o primeiro casal, né, já tinha nos seus corpos todos os genes presentes na humanidade hoje, já tinha lá nos corpos do primeiro casal, de Adão e Eva, né? E hoje a gente observa essa grande diversidade de pessoas com diferentes características, que muitas vezes se chama de diferentes raças, mas aqui o comentarista da lição, ele chama muita atenção aqui para a abordagem, né, de que todos formam a raça humana, né, todos formam o gênero humano. E aqui ele pontua no tópico 1.2, que vale a pena a gente ler, ele diz que o racismo, né, que é aquela discriminação de pessoas por causa da cor da pele ou por causa
da sua raça, diz que o racismo, por conseguinte, é uma distorção maligna do ensino bíblico quanto à unidade genética do ser humano. O racismo é um pecado. O pastor Zé Roberto estava falando da diversidade de raças e culturas, e a gente vê lá no Apocalipse, que pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações estão lá na glória servindo a Deus. Então, existe essa consideração com Deus de todos os povos, todas as raças, porque tudo isso provém de Deus. A unidade psicológica do ser humano, o comentarista nesse tópico 1.3, ele chama muito a atenção sobre essa questão da condição de pecado, que alguns teólogos chamam de pecado original, essa natureza humana pecaminosa. Apesar de existirem pessoas tão diferentes, apesar de existirem tanta diversidade, vamos dizer assim, biológica, racial, etc., mas uma coisa existe em comum a todas as pessoas, desde aqueles grupos sociais, aquelas pessoas que chamada assim menos desenvolvidas ou com menos acesso à tecnologia, ao conhecimento, etc, etc, até aquelas pessoas ditas que têm muito acesso ao conhecimento, à tecnologia, etc. Todos, sem exceção, são pecadores. Têm uma natureza humana, carnal e pecaminosa. 1 Reis, capítulo 8, versículo 46, a Bíblia diz que não há ninguém que não peque. É uma condição natural de todos nós que somos afetados pela queda dos nossos pais Adão e Eva. Então, todos são herdeiros dessa condição. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20, diz que não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. Por mais que alguém queira se achar bonzinho e perfeito, etc., mas no raio-x de Deus, no critério de Deus, ninguém passa no teste, porque todos nós somos pecadores. Apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele também fala nesses mesmos termos: não há um justo sequer, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, existe em toda a raça humana esse algo em comum, essa natureza humana pecaminosa em comum, porque Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 12, ele diz que da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram, todos pecaram. No outro versículo ele diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, enfim, todos os homens têm uma herança psicológica e emocional comum. As reações podem ser diversas, dependendo da educação e da cultura de cada povo, mas as bases psicológicas são comuns. O capítulo 7 de Romanos é um capítulo muito interessante que mostra essa condição da natureza humana, pecaminosa, carnal, que todos nós herdamos. Diz capítulo 7, versículo 15 de Romanos: não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Versículo 18 diz: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. Então, pastor Zé Roberto, essa condição de pecaminosidade latente em nós é presente e constatada em todos os povos, todas as culturas, todas as raças. E a Bíblia é bastante enfática quando diz que todos pecaram, está lá em Romanos capítulo 6, versículo 23, muito embora que, ainda que o salário do pecado seja a morte, o dom... Romanos 3, 23 diz que todos pecaram, Romanos 6, 23 diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo,
Então a gente, apesar dessa condição de pecado, nós temos a esperança de redenção e de vida eterna através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. O segundo ponto da nossa lição trata sobre a unidade linguística original da humanidade. Então algumas discussões aqui com base nas Escrituras e também com base na linguística, a linguística que é a ciência que estuda a linguagem. Inclusive é uma ciência acadêmica, tem cursos nas universidades. Algumas coisas que precisam ser ditas. Inicialmente o comentarista diz aqui que a respeito da língua original da humanidade, destaca a fala, né? O que é que nós podemos dizer a esse respeito? Que Deus dotou o ser humano com uma capacidade linguística. Os linguistas dizem e chamam essa faculdade linguística de competência. Então Deus teria dotado o ser humano com essa competência para a linguagem. E uma prova disso, biblicamente, lá no livro do Gênesis, no capítulo 2, versículo 23, Adão não apenas demonstra essa competência linguística, mas também uma competência linguístico-literária, né? Linguístico-poética, quando ele diz assim no versículo 23, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Então, uma das grandes discussões da área dos estudos da linguagem é qual teria sido a primeira língua que o ser humano veio a falar. Bem, até hoje não se sabe, muitas pesquisas foram feitas. A língua mais próxima que se chegou a identificar, por incrível que pareça, eu quero esclarecer para vocês que não é o hebraico, né? É uma língua que se chama proto-indo-europeu, é uma das línguas mais antigas, segundo a catalogação. Mas como se conseguiu fazer isso? Através de um processo comparativo das várias línguas, estudando as ramificações e as influências mútuas, se chegou a essa língua que é uma provável língua mais antiga. Mesmo assim, não é a primeira língua e não é a língua de Adão. Mas o que interessa, e o comentarista inclusive ressalta isso aqui, é que, ao que tudo indica, todas essas línguas vieram de um tronco comum. E todas essas línguas, elas vieram da língua, por assim dizer, a língua de Adão. Então, existe um pensamento defendido, pastor Fábio, por um linguista americano que está entre nós, é um linguista bastante respeitado, que se chama Noam Chomsky, e ele defende a tese de que apenas o ser humano e que a linguagem ela é específica da espécie humana. Apenas o ser humano tem essa competência e essa capacidade para a linguagem. E nesse sentido ele defende que isso é um aspecto uno do ser humano. Aí aquela discussão que nós tivemos agora há pouco sobre a questão de unidade e diversidade, ele diz uma coisa interessante, ele diz, enquanto existem várias línguas, pessoas falam inglês, espanhol, português, alemão, mas ao mesmo tempo, o que marca em todos os seres humanos é que todos falam. É que todos têm língua. Isso. Então, esse aspecto dessa competência, que de certo modo, segundo ele, é até biológica, é aí onde estaria a unidade da raça humana e da espécie. Professor José Roberto, para quem não conhece, o professor José Roberto é da área de linguística, né? Ele é linguista. Isso, linguista, né? E ele tem muita propriedade para falar sobre esse assunto. Existe, professor José Roberto, a diferença entre comunicação e linguagem? O ser humano ele se comunica de diversas formas, não somente pela linguagem? Ou linguagem é muito mais do que verbalização? Linguagem, nesse sentido chomskiano, científico, linguagem é algo mais amplo, assim como a comunicação é algo mais amplo, enquanto que língua é algo mais específico do ser humano. Respondendo essa pergunta, linguagem nós temos, sinal de trânsito é linguagem, os animais de certo modo se comunicam, mas língua com essas características específicas é própria, segundo Chomsky, da espécie humana. Muito bem, nós vamos continuar falando sobre linguagem, vamos fazer uma breve pausa, voltaremos a seguir.
Queridos telespectadores, telespectadoras do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, terceiro bloco do programa de hoje, estudando a unidade da raça humana. E estávamos no final do bloco anterior falando sobre a questão da unidade linguística original da humanidade. E a gente vê pela palavra de Deus que Deus ele criou Adão e Eva com a capacidade de falar, de se comunicar. Inclusive o texto bíblico diz que ambos conversavam diariamente, né? Deus conversava, né, com Adão e Eva lá no jardim do Éden. Então havia uma comunicação. Então Adão falava, né? Adão falava. Essa comunicação não era assim, por sonho, visão, mas telepatia, né? Telepatia, mas era por fala, né? Língua, por fala, né? E inclusive quando Deus deu Eva a Adão, ele compôs um poema revelando capacidade criativa, de arte, de poesia, e um poema falado. Ele verbalizou isso, né? Então eles tinham um diálogo, como diz o comentarista aqui, um diálogo de altíssimo nível com o Criador. Estavam perfeitamente habilitados em termos verbais a compreender o Criador, a compreender Deus, né? Então, assim, o homem, a humanidade só tinha uma língua, e os homens, eles resolveram após o dilúvio, construir aquela que ficou conhecida como Torre de Babel, aquela torre para chegar até o céu, porque a ordem de Deus era que o homem povoasse toda a terra, que o ser humano se espalhasse em todo o planeta Terra, né, e povoasse, ocupasse toda a terra, mas o homem ele ficou restrito. Não sei se foi com medo de haver outro dilúvio, porque Deus tinha destruído a maior parte da humanidade por meio do dilúvio, das águas do dilúvio. Só sobrou ali Noé e a sua família, e aí essa geração pós-diluviana achou que se construísse uma cidade muito alta, não tinha dilúvio que conseguisse inundar, vamos dizer assim, essa cidade, essa torre, e assim eles inventaram isso, e uma forma para Deus acabar com os projetos dele, e facilitar também a dispersão entre os diversos locais do mundo, foi confundir a língua ou criar novas línguas. Então, pastor Zé Roberto, a gente vê que quando Deus confundiu a língua deles e criou ali, quer dizer, a diversidade linguística começou ali. E isso facilita, porque quando tem idiomas diferentes, a tendência é o quê? É aqueles grupos, um grupo que fala uma língua, viverem juntos em determinado lugar. Já outro grupo que tem outra língua, viverem juntos em um outro lugar. Então, a diversidade linguística influencia e impulsiona esses grupos para se espalharem em diferentes ambientes geográficos. Pastor Fábio, isso é importante, até porque a gente entende que essa iniciativa divina é uma forma, inclusive, de dissolver a unilateralidade, ou seja, quando o ser humano quer se integrar, todo ele, e se impor em um pensamento majoritário, único, né? Totalitário, então Deus confunde para diluir. E essa diversidade, pastor Roberto, é muito importante por causa do mal no mundo, o mal no ser humano. O ser humano é pecador. Então, você já pensou que às vezes tem pessoas que têm muita sede de poder, de concentração, concentrar poder numa pessoa só, achando que aquela pessoa vai ser perfeita. Se ela for perfeita, então vai ser bênção para todo mundo. Mas ninguém é perfeito. Então, poder demais nas mãos de uma nação só, de um grupo só, de um povo só, a tendência é acabar com a humanidade. Inclusive, entrando um pouco aqui em escatologia, essa é justamente a prerrogativa do anticristo e do governo do anticristo, que é unificar tudo, unificar a língua, unificar... Fica mais fácil de mandar, de controlar e de exercer o totalitarismo. E Deus está dissolvendo sempre
na medida em que ele confunde as línguas, ele também confunde essa dimensão do totalitarismo. Então, essa lição é importante. A gente já fez uma crítica aqui no primeiro tópico a respeito à questão do racismo, e aqui a gente faz uma crítica com base na Bíblia, evidentemente, a todo e qualquer tipo de totalitarismo. E esse ponto 2 da lição, ainda tratando um pouco aqui sobre essa questão das línguas, o que a gente pode ressaltar? Inicialmente, é importante que a gente destaque que todas as línguas vieram de um tronco comum. E quando a gente está falando aqui das línguas, é a diversidade linguística. Então, a gente tem várias línguas faladas no mundo, essas línguas todas, existe uma área da linguística, chamada linguística comparada, que através desse processo de comparação das várias línguas, a gente consegue chegar a um tronco comum, através desse processo de associação e de comparação. Evidentemente, os estudos linguísticos ainda não foram capazes de dizer qual foi a língua de Adão, qual foi a primeira língua. Algumas pessoas pensam que porque a língua, o Antigo Testamento, e mais especificamente a Torá, foi escrita em hebraico, que a língua de Deus e a língua de Adão teria sido hebraico. Bem, a Bíblia não diz nada a esse respeito, e muito menos as ciências e as pesquisas. O que nós sabemos é que, pelo processo de comparação, tudo indica e reforça o posicionamento bíblico de que todas as línguas, mesmo com as suas diversidades, elas vieram do mesmo tronco. Outra coisa importante que a gente ressalta aqui, que os estudos linguísticos parecem reforçar aquilo que está na Bíblia, é o aspecto da inerência à espécie humana. Deixa eu explicar melhor e de forma bastante objetiva. Ainda que nós tenhamos várias línguas que são faladas em vários lugares, em várias épocas, ao que tudo indica, o ser humano tem a capacidade e a competência para a língua. Todas as pessoas, de forma geral, né, evidentemente há exceções, algumas questões bem específicas, mas no geral as pessoas têm uma competência para a língua, né? Elas têm essa competência linguística. Isso demonstra que Deus criou e dotou o ser humano com essa capacidade de produzir fala. Adão já falava com Deus, o comentarista já diz isso. Em relação à confusão da Torre de Babel, um esclarecimento. No capítulo 10 do livro de Gênesis, fala já da diversidade linguística, e no capítulo 11 fala sobre a Torre de Babel. Alguns irmãos têm dificuldade de compreender isso e diz como é que pode. No capítulo 10 fala de diversidade linguística, mas a confusão da Torre de Babel só aconteceu no capítulo 11. Quando a gente vai interpretar o livro de Gênesis, é preciso que a gente tenha cuidado, porque o livro de Gênesis tem vários capítulos que são introduções. Por exemplo, o capítulo 1 do livro de Gênesis já fala da criação do homem e da mulher. No capítulo 2 em diante, vai explicar como aconteceu. Então, o livro de Gênesis, esses primeiros capítulos, tem essa propriedade. Então, se a gente não tiver cuidado, vai pensar, por exemplo, que Deus criou pessoas no capítulo 1 e criou outras pessoas no capítulo 2, como tem algumas pessoas que defendem. Que Deus teria criado pessoas uma diversidade linguística no capítulo 10 e outra no capítulo 11. Não é isso. O que acontece é que são introduções e que os capítulos seguintes vão explicar como aconteceu. Então, a proposta da Torre de Babel é um projeto humano. Então, a Torre de Babel aqui é o projeto e o intento humano de viver de forma autônoma e distanciada de Deus. Então, depois do dilúvio, o ser humano pensou o seguinte, o gênero humano pensou o seguinte: bem, Deus enviou um dilúvio, então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos nos precaver. Então, nós vamos construir uma grande torre e vamos viver de forma autônoma e independente de Deus. Então, quando Deus viu aquilo, inclusive o verbo está no plural, desçamos e confundamos a língua dos homens, Deus desce e, na verdade, o que Deus confundiu foi a produção linguística. E uns falam uma coisa, outros falam outra, um entende uma coisa, outro entende outra. Então, essa estratégia divina é uma forma de dispersar o ser humano.
Então, por causa do pecado, por causa da condição de queda, então, uma das formas de Deus trabalhar é fazendo com que a gente não se entenda, e é por isso que a gente dialoga tanto, e a gente tem que estudar línguas, e tem que ouvir, e falar com o outro, para tentar, de algum modo, nos compreender. Qual a saída agora? Que é para eu fechar, pastor Fábio, esse primeiro ponto aqui da lição, tratando sobre as questões de linguagem. Quando a gente estuda o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, nós vemos o derramamento do Espírito Santo, lá no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, e nós temos no livro de Atos uma espécie de ato reverso daquilo que aconteceu na Torre de Babel. Ali nós vemos o Espírito Santo sendo derramado e as pessoas se compreendendo, se entendendo. Inclusive, pastor Fábio aqui ressaltou de forma muito apropriada, lá no Apocalipse nós vemos todas as línguas e todos os povos, todas as tribos reunidas ali diante do Cordeiro, diante do trono do Cordeiro. Então, nós entendemos que o Evangelho de Jesus Cristo, ele nos une, o Espírito Santo, ele nos une, e que apesar dessa diversidade linguística, mesmo com a diversidade linguística, nós podemos, através da atuação do Espírito Santo, dialogar, compreender e nos colocar debaixo da coinonia e da comunhão do Espírito Santo. Queridos, concluímos assim o nosso terceiro bloco do nosso programa. Continue conosco, voltaremos em seguida. Muito bem, estamos de volta ao programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Hoje nós estamos tratando sobre esse aspecto da unidade, né? A unidade e a diversidade do gênero humano. E aqui nós vamos para o bloco de número 4, o tópico 3 da lição. Em Cristo somos todos um. Então eu terminei o bloco anterior falando sobre o derramamento do Espírito, tratando sobre o milagre, né, sobrenatural das línguas que aconteceu lá no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo concedeu que as pessoas falassem línguas e as pessoas ouviam e compreendiam. Então, o Espírito Santo tem, uma das suas missões é prover essa unidade, E essa unidade, ela tem o seu princípio na soteriologia, na atuação salvífica de Jesus Cristo. Jesus morreu, foi crucificado, ressuscitou, e essa ressurreição de Jesus inaugura um novo tempo, uma nova condição para o ser humano, a possibilidade de vida eterna e de salvação para todo aquele que nele crê. João capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas onde tudo isso começou? Bem, começou com o pecado universal de Adão, pastor Fábio. A gente tem aqui, logo nesse ponto 3.1, essa questão da realidade do pecado, e para a gente explicar essa condição de salvação e vida eterna que nos é favorecida, inclusive a palavra favorecida vem da palavra graça, né? Desse favor imerecido que nós recebemos de Deus, tem início por causa da queda e do pecado de Adão. Isso mesmo, o pecado de Adão e Eva lá no Jardim do Éden criou uma situação que todos os descendentes de Adão e Eva, ou seja, todos nós, toda a humanidade já nasce com essa condição de ser pecadora. E Davi, ele falou no Salmo 51, em pecado eu nasci e em pecado me concebeu a minha mãe. Já lemos aqui passagens bíblicas do Antigo Testamento, onde a palavra de Deus diz que não há nenhum justo sobre a terra, não há ninguém que peque, que todos se desviaram. Paulo fala em Romanos que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ele diz que, em Romanos 5,12, que da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens porque todos pecaram. Mas a gente
se alegra, porque Jesus, ele veio, morreu na cruz do Calvário, através do seu sacrifício na cruz do Calvário, ele nos possibilitou um novo nascimento, uma nova criação. Em Adão todos morrem, mas em Cristo todos podem reviver. Em Cristo, Deus criou a possibilidade de salvação para toda a humanidade. A morte é uma experiência comum a todos os homens, porque todos os homens em Adão pecaram e foram expostos à morte. E aí eu quero só chamar a atenção aqui da questão de morte espiritual e morte física. Essa palavra morte, na teologia, ela tem muito forte o significado de separação. Então, quando Adão e Eva, quando eles pecaram lá no Jardim do Éden, eles não morreram fisicamente, imediatamente, mas eles morreram no sentido espiritual, ou seja, eles perderam a comunhão com Deus, eles perderam a comunhão com o Criador, então passou a haver uma separação, embora depois do pecado ele ainda tivesse uma certa comunicação com Deus, porém a comunhão foi afetada por causa do pecado. E Deus disse que os vossos pecados faz divisão entre vós e o vosso Deus. Por isso que Paulo disse, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Essa é a condição. Porém, quando a pessoa se converte a Cristo, quando a pessoa crê em Cristo, ela passa a ser uma nova criatura. A Bíblia chama isso de regeneração, novo nascimento. Os que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que agora tudo se fez novo. Então o Novo Testamento fala muito sobre essa questão de Jesus como o segundo Adão que veio não somente, vamos dizer assim, consertar, entre aspas, aí, o erro de Adão, mitigar as consequências do pecado de Adão em toda a humanidade, mas ele veio nos dar muito mais. Nos veio dar muito mais, porque em Cristo agora nós somos filhos de Deus, coparticipantes da natureza divina e somos muito privilegiados. O apóstolo Paulo, escrevendo no capítulo 15 de 1 aos Coríntios, versículos 21 e 22, capítulo 15 é o capítulo da ressurreição, ele diz assim, visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Então, se você por acaso está reclamando de Adão, está até meio chateado com Adão, eu já ouvi pessoas dizer, rapaz, o que é que tinha de Adão e Eva comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? A culpa é dele, Mas a Bíblia diz que todos morreram porque todos pecaram. E se você está reclamando que herdou de Adão essa condição de pecado, dê graças a Deus, porque em Cristo você pode sim reatar a comunhão com Deus. Em Cristo você pode ser vivificado, pode ressuscitar espiritualmente. Então as consequências do pecado de Adão foram desfeitas por Jesus Cristo, que na Epístola de Paulo aos Romanos é identificado como o último Adão. Então isso é importante. Hoje, por conseguinte, o nosso elo com todas as famílias de Adão não se dá pela morte, não se dá apenas em termos genéticos ou linguísticos, mas de igual modo pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. Em Jesus, os que receberam a fé constituem uma única família, a família dos santos. Paulo, escrevendo aos Efésios, o pastor Zé Roberto, capítulo 2, versículo 19, ele diz que assim, agora em Cristo não somos mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então, todos nós, todas as pessoas aqui da terra, elas constituem, faz parte da raça humana, mas dentro dessa raça humana, Deus criou a igreja, criou um povo, separou um povo que a Bíblia chama o corpo de Cristo, a família de Deus, uma nova criação. É verdade.
É isso mesmo, pastor Fábio. E aí, já partindo aqui para a nossa conclusão, o que é que a gente destaca aqui, né? Essa lição, o comentário dessa lição, inicialmente tem o objetivo de mostrar a dignidade do ser humano, a unidade do ser humano, independentemente dela ser cristã ou não, nós somos um, porque nós somos provenientes do mesmo Criador, do mesmo tronco. Então, nesse sentido, nós, mesmo com as diversidades, nós somos um, porque Deus nos criou. Então, desse modo, nós não vemos respaldo bíblico para qualquer tipo de preconceito, seja ele de natureza racial ou de qualquer outra natureza, inclusive preconceito linguístico, que também existe. E outro aspecto importante da gente ressaltar aqui é que aqueles que têm a oportunidade, já que todos têm, e que abraçam a oportunidade de receber a Cristo e de ter esse encontro pessoal com Cristo e através do Espírito Santo, passam a gozar de uma nova condição, de uma nova comunhão, se tornam novas criaturas, para usar o texto lá de Paulo, de 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, e é nesse sentido que nós nos tornamos irmãos e partes de uma mesma família. Mas, ao mesmo tempo, usando aqui a linguagem do comentarista, partindo do pressuposto bíblico de que nós todos fomos criados por Deus, nesse sentido também todos os homens são irmãos, todas as pessoas têm um mesmo Pai por criação. Muito embora que nós que tomamos essa decisão por Cristo, somos irmãos por adoção. Recebemos o Espírito e dizemos Abba Pai. É verdade, e temos o privilégio de ter comunhão com Deus, de ter comunhão com o nosso Pai. Nós vamos encerrar esta lição e uma coisa importante, uma mensagem importante que queremos deixar para você, para os nossos telespectadores, que todas as pessoas, todos os seres humanos, ele tem uma dignidade inerente nele, independentemente de quem ele é, do que ele faz ou de onde é. Todos são criaturas de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus. Então, isso faz com que tenhamos respeito por todas as pessoas, por todos os seres humanos. Deus abençoe você, muito obrigado pela sua audiência, por nos acompanhar semanalmente. Até o próximo programa, se Deus quiser, fique na paz do Senhor. Muito bem, então, continue nos acompanhando. Escola Bíblica Dominical no próximo domingo. Este programa, nenhum outro substitui a Escola Dominical e a interação face a face. Fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser.